Duas casas, mesmo quarteirão, mesma tarde. O mesmo sol batendo desde o começo do dia. São 17 horas. Lá fora, o termômetro marca 31 graus. As duas casas estão de janelas fechadas. Nenhuma tem ar-condicionado ligado. Nenhuma tem ventilador de teto girando. Nenhuma tem sombra a mais do que a outra. Você entra na primeira, o calor te recebe na porta. O ar está parado, denso, quente do jeito que o interior de carro fica depois de uma tarde de sol. O termômetro interno marca 29 graus. Você entra na segunda. A sensação é diferente. O ar é mais fresco. Não frio, fresco. O termômetro interno marca 23 graus. 6 graus de diferença. Mesma rua, mesmo sol, mesma hora. A diferença não está no telhado. Não está nas janelas, nos pisos, no número de árvores no quintal. Não há nenhum equipamento escondido, nenhuma tecnologia instalada depois da construção. A diferença está na parede. E você não consegue ver qual é só de olhar de fora. O contraste com o jeito comum. Antes de continuar, preciso ser direto sobre o que isso não é. Não é isolamento térmico importado. Não é sistema europeu de lã de rocha atrás do drywall. Não é solução de retrofit cara. Não é painel refletivo de alumínio colado na face externa. Não é tecnologia que chegou ao Brasil recentemente ou que exige profissional especializado para instalar. É física. Física que povos do Nordeste brasileiro aplicaram por séculos sem nunca ter ouvido o termo técnico. Física que construtores do Mediterrâneo, do norte da África e do semiárido mexicano usam há milênios. Física que está disponível em qualquer loja de material de construção do Brasil, com materiais que você provavelmente já conhece de nome. O motivo pelo qual a maioria das casas brasileiras construídas nas últimas décadas não usa essa física não é custo, não é dificuldade técnica, é velocidade de obra. A construção moderna no Brasil foi otimizada para levantar rápido, gastar pouco por metro quadrado de parede e entregar no prazo. O que ficou de fora dessa equação foi exatamente o que determina se a parede trabalha a favor da temperatura interna ou contra ela. E tem um erro específico que quase todo mundo comete e que parece completamente certo quando é feito. O erro invisível. Todo mundo já ouviu que cor clara reflete o calor. Isso é real. Tinta branca ou creme na fachada reflete uma parcela da radiação solar que o sol projeta sobre a parede durante o dia. O erro é achar que isso resolve o problema. Não resolve. E vou explicar precisamente por quê. Porque o mecanismo é diferente do que a maioria imagina. Quando o sol bate numa parede, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, parte da radiação é refletida. E é isso que a cor clara ajuda. Segundo, parte da radiação é absorvida pela massa da parede. Essa energia absorvida aquece a parede de fora para dentro, atravessando o material lentamente, como calor passando por uma placa de metal espessa. A cor da tinta interfere no primeiro processo, não interfere no segundo. E o segundo processo é onde o problema real está. Uma parede de tijolo cerâmico vazado de 9 centímetros de espessura, que é o padrão de boa parte da construção residencial brasileira, leva entre 2 e 3 horas para transmitir o calor absorvido na superfície externa até a superfície interna. O sol começa a bater com força por volta das 10 da manhã na fachada leste, por volta das 11 no telhado e na fachada oeste a partir do meio-dia até as 17 horas. Para a fachada oeste, a mais crítica, isso significa que o calor absorvido entre as 13 e as 17 horas chega ao interior da casa entre as 15 e as 19 horas. Exatamente quando as pessoas estão chegando em casa, abrindo as janelas e sentindo que a casa está como uma estufa. Você pintou de branco. O muro parece claro. E a casa esquenta do mesmo jeito, porque o problema nunca foi a cor. O problema é a espessura.
E por trás da espessura, há um princípio físico que muda completamente a lógica de como uma parede pode trabalhar. O princípio simples. Existe um conceito que você já conhece intuitivamente, só nunca ligou o nome a ele. Pense numa esponja grossa. Não uma esponja fina de cozinha. Uma esponja com 10 centímetros de espessura. Você despeja água quente em cima. Ela não atravessa imediatamente. A esponja absorve, retém, e a água começa a atravessar lentamente, gotejando do outro lado, muito depois do momento em que você despejou. A parede faz exatamente isso com o calor. Absorve na face externa, retém na massa do material e entrega na face interna horas depois. Esse intervalo entre o momento da absorção e o momento da entrega tem nome: desfazamento térmico, ou em inglês, thermal lag. E é esse intervalo que determina se a parede trabalha a seu favor ou contra você. Uma parede de tijolo vazado de 9 centímetros tem desfazamento de 2 a 3 horas. O calor absorvido às 14 horas chega ao interior às 16 ou 17 horas. No pior momento possível, uma parede de tijolo maciço ou bloco de concreto celular com 20 a 25 centímetros de espessura tem desfazamento de 8 a 10 horas. O calor absorvido às 14 horas chega ao interior à meia-noite ou à 1 da manhã. Agora pense no que acontece nesse horário. Lá fora, a temperatura caiu. É noite. A temperatura externa está 10, 12 graus abaixo do pico da tarde. Você abriu as janelas. Está passando ar fresco pelo interior da casa. O calor que estava retido na parede finalmente chega à superfície interna. Mas não tem mais sol do lado de fora alimentando o ciclo. Ele chega, encontra ar fresco e dissipa. A parede absorveu o calor durante o dia. Segurou. Entregou quando não fazia mais diferença. Isso não é tecnologia nova. É o princípio exato por trás das construções de adobe do Nordeste brasileiro. Paredes de 40, 50 centímetros de barro compactado que mantém o interior fresco durante o dia mais quente do sertão. É o princípio das casas de pedra do Mediterrâneo, que ficam frescas no verão sem nenhum equipamento. É o princípio que a construção civil moderna trocou por velocidade de obra, sem a maioria das pessoas perceber o que estava perdendo. A física da esponja grossa, aplicada na parede da sua casa. Qual material, qual espessura, qual fachada, agora a parte concreta. Porque entender o princípio sem saber o que fazer com ele não resolve a temperatura da sua casa. Primeiro, nem toda fachada importa igual. A fachada que mais precisa de atenção é a oeste. É a fachada que recebe sol das 13 às 17 horas, o horário de maior intensidade térmica do dia. A segunda mais crítica é a fachada norte, que recebe sol ao longo de toda a tarde em boa parte do Brasil. A leste e a sul têm exposição menor ou mais curta. Se você vai priorizar uma parede, priorize a oeste. Segundo, a espessura mínima que gera desfazamento útil, acima de 6 horas, é de aproximadamente 20 centímetros de material denso. Abaixo disso, o calor ainda chega antes da meia-noite, num horário em que a temperatura externa ainda está alta. Terceiro, não é qualquer material com 20 centímetros que funciona. O que importa é a densidade. Materiais densos têm mais massa por unidade de volume, e mais massa significa mais energia necessária para aquecer, o que desacelera a transmissão. Os materiais com melhor desempenho de inércia térmica disponíveis no Brasil são tijolo maciço cerâmico, a versão sólida sem furos, muito comum em construções antigas. Tem densidade entre 1.600 e 1.900 iu/mais. Uma parede de 20 centímetros de tijolo maciço, com reboco em ambas as faces, tem desfazamento de aproximadamente 8 a 9 horas e amortecimento térmico de 60 a 70%. O que significa que mesmo o calor que atravessa chega à face interna com intensidade muito menor do que saiu da face externa.
Bloco de concreto celular autoclavado. Esse é o material mais fácil de encontrar atualmente e um dos mais eficientes para esse uso. Tem densidade entre 500 e 600 km, menor que o tijolo maciço, mas com baixíssima condutividade térmica, o que compensa. Uma parede de 20 centímetros de bloco celular com reboco tem desfasamento de 7 a 8 horas. É mais leve, é mais fácil de cortar, aceita reboco comum e está disponível em praticamente todo o depósito de material de construção no Brasil. Adobe, barro compactado com palha ou fibra natural. Praticamente zero custo de material em regiões com terra argilosa disponível. Densidade entre 1.500 e 1.800 km3. Desfasamento de 10 a 12 horas em paredes de 40 centímetros. O desempenho é excepcional. A limitação é que exige mão de obra específica e não é prático como retrofit urbano. Tijolo cerâmico furado de 6 furos, parede dupla com câmara de ar. Essa solução une 2 panos de tijolo com uma câmara de ar entre eles. O resultado não é exatamente o mesmo que parede maciça grossa, mas o desfasamento combinado supera o de uma parede simples. O custo é maior e a obra é mais complexa. O reboco em ambas as faces não é detalhe, é parte essencial do sistema. O reboco adiciona massa à parede e preenche os microporos do material, aumentando a eficiência de armazenamento térmico. Uma parede sem reboco interno perde entre 20% e 30% do desempenho esperado. O detalhe que muda tudo. Há um ponto onde a maioria das pessoas que já ouviu falar de inércia térmica comete o erro crítico. E é um erro que parece um detalhe menor no momento em que acontece. A parede oeste é levantada com tijolo de 9 centímetros de espessura, porque é o que o pedreiro tinha em estoque, porque é o que a maioria das paredes da casa usa, porque o projeto usou a mesma especificação para todas as faces. A parede foi rebocada com capricho. O acabamento ficou bonito. O material foi colocado certo, mas a espessura é insuficiente. E uma parede com material certo, mas espessura errada, entrega 2 horas de desfasamento, não 8. O detalhe crítico é este: a espessura mínima de 20 centímetros precisa estar especificamente na fachada oeste antes de qualquer outra consideração. Não no projeto geral, não na fachada mais visível da rua, na fachada que recebe sol à tarde. Para quem está em obra, esse é o ajuste mais barato possível. A diferença de material entre uma parede de 9 centímetros e uma parede de 20 centímetros de tijolo maciço é de menos de R$20 por metro quadrado a mais. Em uma fachada oeste de 40 metros quadrados, estamos falando de R$800 adicionais na obra, em troca de uma redução permanente de 6 graus na temperatura interna durante todo o verão, por toda a vida útil da construção. Sem custo de manutenção, sem equipamento para quebrar, sem conta de energia para pagar. Para quem já tem a casa construída, existe uma solução de retrofit que não exige demolir a parede existente. O bloco de concreto celular autoclavado pode ser instalado por fora da parede existente, colado diretamente na face externa, com argamassa colante específica para esse sistema. Blocos de 10 centímetros de espessura, colados externamente na fachada oeste, somam inércia térmica à parede sem nenhuma intervenção interna. O reboco externo é aplicado normalmente sobre os blocos. O resultado não é idêntico ao de uma parede construída originalmente grossa, porque há a interface entre os dois materiais, mas o ganho de desfasamento é real e mensurável. Em fachadas com parede de 9 centímetros, adicionar 10 centímetros externos de bloco celular empurra o desfasamento de 2,5 para 5 a 6 horas. O calor que chegaria às 16 horas passa a chegar às 22, já com temperatura externa caindo. O custo por metro quadrado de retrofit com bloco celular de 10 centímetros, incluindo argamassa e reboco, fica entre R$80 e R$120.
Para uma fachada oeste de 40 metros quadrados, o investimento total fica entre 3 e 5 mil reais. Sem obra pesada, sem quebrar parede, sem remoção de revestimento interno. O payoff prático. Vamos colocar números reais em condições reais, não no melhor cenário possível. Uma casa térrea em Palmas, Ribeirão Preto, Campo Grande ou qualquer cidade do interior quente do Brasil. Verão, com pico de temperatura de 34 graus às 15 horas. Fachada oeste com parede de tijolo vazado de 9 centímetros. Temperatura interna sem qualquer intervenção. Janelas fechadas, às 16 horas, 29 a 30 graus. Mesma casa, mesma tarde, mesma fachada, depois de retrofit com bloco celular de 10 centímetros externos, mais reboco em ambas as faces. Temperatura interna às 16 horas, 23 a 24 graus. Diferença, 5 a 6 graus. Isso não é hipótese. É o intervalo documentado por pesquisas de desempenho térmico de edificações em clima tropical úmido, realizadas por universidades brasileiras, UFSC, Unicamp, UFRN, comparando paredes de alvenaria com diferentes espessuras e materiais em condições reais de uso. 5 a 6 graus de diferença tem efeito direto no consumo de ar-condicionado. Um ar-condicionado de 12 mil BTUs, regulado para 22 graus, num ambiente que naturalmente está a 24, precisa trabalhar muito menos do que num ambiente que naturalmente está a 30. A estimativa de redução de consumo elétrico, em condições normais de uso, com parede corretamente especificada, fica entre 40% e 60% do consumo original de climatização. Para uma família que gasta R$ 300 por mês em eletricidade com ar-condicionado durante o verão, isso representa uma economia de R$ 120 a R$ 180 por mês. O investimento de retrofit de R$ 5 mil se paga em 3 a 4 verões. E depois disso continua pagando. Por toda a vida útil da construção. Mas há algo mais importante do que a conta financeira. É o que acontece nos dias em que o ar-condicionado não está ligado. E nos dias em que a energia acaba. Uma casa com parede de inércia térmica adequada mantém temperatura interna próxima de 23, 24 graus no pico de verão sem nenhum equipamento em funcionamento. Você consegue dormir. Consegue estar em casa às 18 horas sem a sensação de que o ar é sólido. As crianças dormem sem ventilador ligado a noite toda. Isso é o que o sistema entrega quando está certo. Não apenas economia de conta. Conforto real. Todos os dias. Sem depender de nada que precise de eletricidade para funcionar. A implicação estratégica. Existe algo que precisa ser dito sobre como chegamos aqui. Nessa situação em que a parede mais simples e mais barata de construir é também a que pior funciona termicamente. A construção residencial brasileira das últimas 4 décadas foi otimizada para um único objetivo: velocidade de entrega e custo por metro quadrado levantado. Tijolo de 9 centímetros com 2 furos é mais leve, mais fácil de manejar, mais rápido de assentar e mais barato por unidade do que tijolo maciço. A padrão de obra rápida privilegiou o tijolo mais fino porque ele serve ao objetivo de construção. E o desempenho térmico nunca foi critério de avaliação em obra residencial popular. Não é conspiração, é otimização para o objetivo errado. O resultado é que boa parte das casas construídas no Brasil entre 1970 e hoje foi entregue com paredes que são excelentes barreiras físicas e péssimas gestoras de temperatura. Elas separam o interior do exterior, mas não interagem com o ciclo térmico do dia. Elas transmitem o calor com rapidez suficiente para entregá-lo no pior momento possível e não têm massa suficiente para reter e defasar. O ar-condicionado veio como solução e se tornou dependência.
Uma tecnologia que consome energia elétrica para compensar uma falha de projeto que poderia ter sido evitada com material diferente na hora da obra. Uma conta mensal que financia a compensação de uma decisão que aconteceu décadas atrás. O ponto revelador é que as civilizações que construíram sem eletricidade não tiveram escolha. Tiveram que descobrir como a parede poderia fazer o trabalho sozinha. E descobriram. O adobe do Nordeste, a pedra do Mediterrâneo, o tijolo maciço das construções coloniais brasileiras, todos são respostas práticas ao mesmo problema que o ar-condicionado resolve hoje com eletricidade. Essas respostas não desapareceram. Os materiais ainda existem, a física não mudou. O que mudou foi o critério de construção, e critério pode ser mudado de volta. Para quem está construindo agora, a decisão custa menos de R$ 1.000 a mais numa casa de 40 metros quadrados de fachada oeste. É a única modificação que você pode fazer na fase de obra que vai afetar a temperatura interna da casa por toda a sua vida útil, sem nenhum custo adicional depois. Para quem já tem a casa pronta, o retrofit com bloco celular externo existe, funciona, está documentado e é executável por qualquer pedreiro que saiba assentar bloco. Não é obra de especialista. É o mesmo trabalho de qualquer alvenaria, em menor escala, feito pela face externa da parede. Para quem não quer nenhuma obra agora, a compreensão do princípio já muda alguma coisa. Saber que o calor que você sente às 17 horas não entrou às 17 horas, entrou às 14 e ficou retido porque a parede é fina, já muda como você ventila a casa. A ventilação cruzada noturna, com janelas abertas depois das 22 horas, dissipa o calor que chega mais tarde numa parede com alguma inércia. Quem tem ventilador de teto funcionando depois da meia-noite em vez das 15 horas, está usando a física corretamente, mesmo sem ter modificado nada na estrutura. Uma casa que entende como a parede funciona não precisa de mais equipamento. Precisa de decisão certa, na hora certa, com o material certo, na fachada certa. O calor já está lá fora, vai continuar estando. A parede é o único elemento da casa que você pode configurar para decidir quando e se ele entra.